Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Brasil Cultura Invisível. O que permite o homem viver em sociedade? Como se dá o processo de construção da identidade do indivíduo? Como produzir uma reflexão sobre o processo de socialização? É em busca dessas respostas que hoje nós traçaremos a nossa reflexão. Mas, qual sociedade estamos falando? Logicamente que estamos falando da sociedade humana. No entanto, porém, é sabido que existem diversos outros tipos de sociedade, entre elas as dos insetos sociais, os cupins, as formigas e as abelhas. Em toda sociedade há uma organização social. Os insetos sociais são organizados e executam funções, fazendo com que se mantenha funcionando os papéis que são bem definidos nessas sociedades. Para iniciarmos a nossa reflexão, se faz necessário voltarmos para os nossos sociólogos, a exemplo de Émile Durkheim, francês, nascido em 15 de abril de 1858 e morreu em 15 de novembro de 1917. Segundo Durkheim, a sociedade prevalece sobre o indivíduo, pois quando o homem nasce, tem que se adaptar às normas já existentes. Isto é, costumes, língua, lei e toda forma que essa sociedade já está inserida. Ou seja, nós não criamos as leis, nós não criamos essas normas a princípios. Ao nascermos, nós já as encontramos. E assim, nós somos apresentados a estas normas, a estas leis, segundo os costumes de cada sociedade. Assim, o homem vai sendo moldado dentro dessas sociedades, vivendo conforme os costumes, conforme a lei. Em toda sociedade há uma organização. Por exemplo, os insetos sociais são organizados e executam funções, fazendo com que se mantenham funcionando. Da mesma forma, a sociedade humana funciona a partir de determinados papéis ou funções. A sociedade, como coletividade, condiciona e controla o indivíduo nas suas ações. Prescreve punições para os que não obedecem às suas regras. Por isso, toda sociedade é pautada em normas, e não simplesmente naquilo que queremos. Ou seja, em todo local que frequentamos, nós temos as nossas normas. E essas normas são criadas para gerir melhor essa sociedade. Se estamos em casa, nós temos normas não escritas. Se estamos na escola, temos as normas escritas e as não escritas. Se andamos em um veículo coletivo, nós também temos as nossas normas. E nós não podemos agir de qualquer forma, porque o espaço é coletivo e não individual. Sendo na coletividade,
o homem, o indivíduo, tem que respeitar as normas já pré-estabelecidas. O processo de construção da identidade se processa no meio social, porque o indivíduo é social. A construção não se dá no além, e sim no seu meio social. Ou seja, é a partir da interação que se descobre os limites, e tudo isso vai sendo construído no meio social em que esse indivíduo está inserido. John Locke, em seu livro Ensaio acerca do entendimento humano, diz que todas as pessoas nascem sem conhecimento algum. Nascemos como uma folha em branco ou como uma tábua rasa. E todo o nosso conhecimento adquirido é fruto de um processo através da experiência. O processo de socialização não ocorre apenas no eu, mas sim no eu coletivo. Assim, o eu coletivo faz parte dessa sociedade, porque conforme vimos anteriormente, quando o homem nasce, as regras já existem. Esse homem vai se adaptando, vai se moldando dentro desse meio social. Hoje, mais do que nunca, o homem necessita dessa sociedade na qual ele é inserido. Porque dependemos uns dos outros. Será que somos capazes de superarmos as nossas necessidades básicas? Por exemplo, ao acordarmos, vamos nos preocuparmos com o pão que vamos tomar o café? Será que não vamos à padaria e compramos este pão? E muitas vezes, nem sempre olhamos, vemos aquela pessoa que vai nos atender. Será que simplesmente o meu dinheiro, o nosso dinheiro, faz com que esse pão seja feito simplesmente através do valor econômico? Ou há pessoas por trás da fabricação deste pão? E nós muitas vezes entramos na padaria, apenas pedimos o pão e esquecemos que tem uma pessoa, um ser humano ali que está nos atendendo. Será que somos capazes de plantarmos o trigo, esperar esse trigo crescer, colher, beneficiar, transformar o grão em farinha e depois transformar a farinha no pão? Em um simples pão, há um grande processo que envolve tantas outras pessoas. Somos homens e mulheres que nos relacionamos uns com os outros, pertencentes a uma sociedade que nos acolheu e nos mantém dentro de suas regras. Aquele que não obedece às regras, este é convidado para observar as regras já existentes. Para concluirmos, podemos então nos perguntar outra vez. Podemos dizer que o processo de construção da identidade se faz no meio social, com sua maneira de ser social, ou a maneira de sermos está fora dessa sociedade? Eu creio que não. Somos seres capazes de vivermos em sociedade, porque essa sociedade já é anterior ao nosso nascimento.